Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Os funcionários dos Correios decidiram em assembleia realizada na noite de terça-feira suspender em todo o país a paralisação iniciada no último dia 10. Os funcionários aceitaram a proposta do Tribunal Superior do Trabalho de esperar o atual acordo coletivo da categoria até a data do julgamento do dissídio. Os trabalhadores, no entanto, decidiram manter o chamado estado de greve até o julgamento marcado para o dia 2 de outubro. O Senado aprovou o projeto que possibilita recursos para as campanhas das eleições municipais do ano que vem. O valor do fundo eleitoral para o financiamento ainda vai ser definido na lei orçamentária que será votada no fim deste ano. Foi uma votação simbólica, ou seja, sem contagem dos votos. De acordo com a redação aprovada, o valor do fundo poderá ser menor, igual ou superior a 1,7 bilhão de reais do fundo eleitoral das eleições de 2018. Os senadores fizeram um acordo e retiraram pontos polêmicos da proposta aprovada pela Câmara, como, por exemplo, a exigência de um percentual mínimo de 30% de emendas, previsto atualmente em lei. Segundo especialistas, esses pontos poderiam dificultar a fiscalização de campanhas eleitorais. Como houve alterações, o texto volta agora para a Câmara dos Deputados. Eles poderão ignorar as mudanças feitas no Senado, aprovando a redação anterior e encaminhando o texto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que a reforma tributária deve ser aprovada e implementada até o fim do ano. A declaração foi feita durante o Fórum Nacional do Comércio em Brasília. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal discutem, paralelamente, propostas de reforma tributária. O governo também deve enviar um projeto sobre o tema ao Congresso. Paulo Guedes explicou que a ideia é trabalhar com as duas casas na formulação de uma proposta conciliatória e, assim, implementar a reforma até o fim do ano. Durante seu discurso no Fórum em Brasília, Guedes afirmou ainda que o governo deve defender o chamado IVA dual, o Imposto sobre Valor Agregado. Pela proposta do relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha, esse imposto deve reunir os tributos do governo em IVA federal e os estaduais e municipais em um segundo IVA. Guedes também afirmou que o imposto sobre transações financeiras, semelhante à extinta CPMF, morreu em combate. O ministro defendeu que o imposto sobre transações poderia gerar cerca de 150 bilhões de reais em arrecadação, além de reduzir os encargos trabalhistas. E defendeu ainda que o tributo seria diferente da CPMF. Mas acrescentou que, para evitar um mal-entendido, a CPMF não existe mais. O atual Marco Zero de São Paulo, localizado na região da Praça da Sé, completa 85 anos nesta quarta-feira. O monumento é a referência na marcação do início da numeração das ruas da cidade e das rodovias estaduais. Esta estrutura é o quarto Marco Zero de São Paulo. Ela foi instalada no dia 18 de setembro de 1934. A placa de bronze original do monumento foi uma doação. Ela exibe um mapa das estradas que partem de São Paulo com destino a outros estados. No destaque internacional, o vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Edgar Zambrano, foi libertado da prisão nesta terça-feira. Ele estava preso desde maio após uma tentativa de rebelião. Um dos principais membros da oposição venezuelana foi liberado da prisão nesta terça-feira. Edgar Zambrano estava detido desde a tentativa de rebelião orquestrada pelo autodeclarado presidente interino Juan Guaidó no final de abril. O governo pediu a libertação de Zambrano, que é vice-presidente da Assembleia Nacional depois dos acordos assinados na última segunda-feira. O presidente Nicolás Maduro havia anunciado que deputados governistas voltariam ao parlamento, o único poder controlado pela oposição e considerado em desacato pela Assembleia Constituinte. Ao ser solto, Zambrano foi recebido por familiares e amigos. As autoridades mexicanas trabalham para identificar os corpos encontrados em uma cova clandestina no México. Nos arredores da cidade mexicana de Guadalajara, foram encontrados os restos mortais de pelo menos 29 pessoas
em centenas de sacolas plásticas. Nesta terça-feira, o promotor do estado de Jalisco anunciou que somente 13 corpos foram encontrados inteiros. Ele destacou que a prioridade agora é identificar os restos mortais. A primeira coisa é conseguir identificar os corpos, relacionar alguma investigação anterior onde relataram o desaparecimento de uma pessoa. Até o momento, 4 pessoas foram reconhecidas pelos familiares. A cova tem mais de 5 metros de profundidade e foi localizada em um terreno desocupado. Os trabalhos de busca continuam na região. Somente este ano foram encontradas 27 covas clandestinas em Jalisco. A violência cresceu na região desde março de 2017, depois do rompimento no cartel Jalisco Nueva Generación, que também rivalizava com outros grupos criminosos. Para encerrar, o preço alto e o desemprego fizeram muitas pessoas desistirem de manter os planos de saúde. Só nos últimos 2 meses, a perda foi de mais de 133 mil clientes. E com isso, vocês já sabem, a fila do SUS aumenta ainda mais. Vamos conferir na reportagem. Nos arredores da cidade mexicana de Guadalajara, não faltam contas para pagar. E para muitos brasileiros está difícil contratar ou permanecer no plano de saúde. E hoje não cabe no seu orçamento o plano de saúde? De jeito nenhum. Porque conta de água, de luz, bujão, tudo caro. Com salário mínimo não dá, né? Já outros apertam o cinto para não ter que abrir mão. Tem que estar com segurança, né? Tá com um plano de saúde em dia, porque nunca se sabe, né? De repente fica doente. Agora eu tenho filha, né? A gente tem que rebolar aí para manter tudo certinho. A gente sabe que se não tiver um plano de saúde, você fica meio complicado. Fico sem comer, mas não fico sem plano de saúde. Não dá para ficar sem plano de saúde? Não. Mesmo que muita gente faça o sacrifício para permanecer com o plano, a realidade é cruel. Entre julho do ano passado e julho deste ano, 133 mil pessoas abriram mão do plano de saúde. As operadoras encerraram o primeiro semestre deste ano com 47 milhões de usuários. O número de clientes, desde 2012, nunca foi tão baixo. Para se ter uma ideia, em 2012, eram mais de 47 milhões e 800 mil beneficiários. Em 2014, mais de 50 milhões. De lá para cá, os planos foram perdendo cada vez mais clientes. Os reajustes, geralmente acima da inflação, afastaram muitos usuários que, diante das dificuldades financeiras, não tiveram outra saída a não ser cortar despesas, e entre elas, o plano de saúde. Nós tivemos uma inflação acumulada de 150%, só que a inflação médica, quando eu falo médica, envolve hospitais, os medicamentos, procedimentos, né? Isso teve uma inflação de quase 3 vezes mais que isso, então é muito mais caro. Então, nesse sentido, se cresce a inflação médica, né, e não cresce a nossa inflação, está tendo um desencontro. O economista da Associação Brasileira de Planos de Saúde explica por que os planos são tão caros. Segundo ele, o que eleva o custo são as despesas médico-hospitalares. Além disso, o envelhecimento da população também interfere e muito no custo por faixa etária. O custo assistencial ele vem crescendo muito no decorrer dos últimos anos, basicamente por conta de envelhecimento da população, que está muito mais rápido do que qualquer outro país europeu. Quer dizer, no Brasil nós estamos enfrentando esse desafio. Além de envelhecimento da população, nós temos uma incorporação tecnológica, uma incorporação muito rápida de procedimentos muito caros, que por vezes tinham substitutos mais baratos, que a gente precisa avaliar melhor esse processo. Para quem está no aperto e precisa enxugar os gastos, mas não quer abrir mão do plano de saúde, o economista dá dica. Além de pesquisar preços, existem outras alternativas. Se as pessoas moram numa determinada região e pouco transitam em todo o país, porque talvez tenha um plano nacional. O plano nacional ele vai ser mais caro, naturalmente, porque os custos de manutenção de um plano nacional são mais elevados. Um plano municipal, grupo de municípios ou estadual, ele vai ter um preço diferenciado. Melhor você ficar em casa no final de semana, não comprar roupa, cortar saída, cortar viagem, economizar um monte de coisa e enxugar mesmo a planilha para ter plano de saúde. Eu fico por aqui, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.